É a vós que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. É para nós uma alegria estar aqui com você, meditando a Palavra de Deus. Hoje vamos começar a ler o capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 até o versículo 16. Então essa é a passagem da Escritura que Jesus hoje coloca diante de nós, põe diante dos nossos olhos. Aliás, eu diria que essa palavra ele põe como uma espécie de colírio para nós. Bom, eu não gosto muito dessa história de botar colírio nos meus olhos. Eu sempre sinto medo de colocar. Eu não acho muito fácil quando alguém vai colocar colírio nos meus olhos, mas acho ainda mais fácil quando outra pessoa põe colírio nos meus olhos do que eu mesmo colocar o bendito do colírio. Não sei se com você é assim. Bom, eu vou tentar com delicadeza colocar esse colírio da Palavra de Deus nos seus olhos no dia de hoje e nos meus olhos também. Vocês vão me ajudando aí para eu colocar esse colírio nos meus olhos. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de com você começar a olhar essa página nova do Evangelho que a liturgia coloca para nós no dia de hoje, que é o capítulo 20, versículos de 1 a 16 do Evangelho de Mateus. A cada ano, não faz parte da minha rotina, quando chega esse período do verão aqui na Europa, fazer a visita do meu oculista. Então, quando eu vou no Brasil, aproveito e faço isso. Aquele mesmo oculista que acompanha a minha mãe é o mesmo que me acompanha, e já há muitos anos que eu frequento. Então, ou aqui ou aí no Brasil, dependendo de como as coisas estejam, vou visitar o oculista. E de um tempo para cá é sempre assim, né? Tá sempre, sim, vamos precisar trocar essa lente, e já tem um grauzinho a mais. Tinha um tempo que eu ia para o oculista e disse, meu Deus, para que nunca vão passar um óculos para mim não? Até quando eu estava chegando ali, vizinho aos 50, era assim. Depois, agora, quando eu vou que vejo que cada um sobe um grauzinho a mais, não é que eu fico tão contente. Porque não é bom, né? Você tira os óculos e olha aqui e não consigo ver nada e as letras parecem que dançam e eu aperto o olho mais do que tudo e não enxergo nada. Com uma certa distância já vejo melhor, não precisa de nenhum tipo de colírio, mas pelo menos dessas lentes a gente sempre precisa. Mas o que é que tem a ver lente, colírio com a conversa do Evangelho de hoje? Bom, o colírio, Jesus disse para nós no livro do Apocalipse 3:18, olha, venham para mim que eu posso dar para vocês, vender para vocês um ouro puro, um ouro refinado, posso vender para vocês essas roupas brancas para cobrir a nudez de vocês. Ele disse, compre colírio para ungir os olhos para você enxergar. O Evangelho de hoje é um Evangelho que quer nos ajudar a enxergar. Vai chegar um finalzinho do Evangelho com uma pergunta muito provocadora de um dos personagens da história, que pergunta assim, você está com inveja de mim? Inveja. Se você pega a palavra inveja e tira esse in da frente, aí se você guarda o som, você tem o som de veja. Mas quando a gente vê a palavra veja escrita, a gente não pronuncia veja, não é verdade? A gente diz veja. Inveja é algo que impede você para que você não veja. A inveja é algo que impossibilita a real visão da gente. A gente não consegue enxergar bem as coisas. Então acho que essa página do Evangelho de hoje é uma página para livrar a gente da inveja. Tem gente que quer se proteger de mal olhado, né? Tem um olho ruim. Então diz assim, você tem um olho gordo, fulano tem um olho gordo, fulano tem um olho ruim. O Evangelho de hoje fala justamente disso, porque a palavra está traduzido como inveja, mas em língua grega está escrito oftalmos suponeros, o seu olho é perverso em relação a mim, roti ego agathos emi, porque eu sou bom, não é? A bondade muitas vezes acaba
estimulando inveja nos outros. Mas quando eu vejo a bondade, o que é que deve acontecer comigo? Eu devo tentar emular a bondade, imitar a bondade, ou seja, eu contemplo a bondade para me tornar bom também. Não é? Quando a gente contempla alguma coisa, para a gente se transformar neste que a gente contempla, naquele que a gente contempla. Então a gente contempla Jesus para se tornar como Jesus. Por que é que Jesus diz assim: sejam bondosos, misericordiosos, como o Pai Celeste é misericordioso, perfeito como o Pai Celeste é perfeito. E onde é que está a perfeição do Pai Celeste? É que Ele manda a chuva para bons e para maus, para justos e injustos, Ele manda também o sol. Então essa bondade de Deus que não faz acepção de pessoas. Jesus ontem termina a parábola falando assim, né? Tem primeiros que são últimos e últimos que são primeiros. Isso é bonito de a gente ouvir. Mas na prática, quando isso acontece, como é que a gente se sente? O certo é que os fariseus, que os doutores da lei, essa gente que tinha toda sido criada, educada, desde pequenininho, ouvindo a lei de Deus e fazendo uma vida séria. Não é? Tentando viver de forma coerente com a fé, eles ficaram muito incomodados por verem que as prostitutas começavam a se aproximar de Jesus, os cobradores de impostos, e Jesus dizia que o reino de Deus está aí para eles. Então essas pessoas começaram a ficar enciumadas, dizendo assim, bem, então não vale a pena ser bom? A gente passa a vida inteira tentando ser bom e esses aí na prostituição, no roubo, nisso, naquilo outro, esse daí chega agora e abre as portas do reino de Deus e diz, entra todo mundo, que o reino de Deus é para vocês. E essas pessoas começaram a ficar irritadas com isso. Mas vem cá, qual é o prejuízo que a gente tem em ser bom? A gente deveria chorar porque estas pessoas não descobriram mais cedo como elas, quando encontram as portas do reino de Deus abertas para elas e sentem a misericórdia e o amor do Pai, elas não dizem, graças a Deus que eu consegui entrar e foi bom. Não, elas caem em si e lamentam porque amou tarde o amor de Deus. Porque amou tarde o amor. Santo Agostinho vai dizer isso, né? Ele vai dizer, tarde eu te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Chora o tempo perdido. Então, se você é desses que já começou muito cedo a estar no caminho de Deus e fazendo tudo como Deus nos ensina, a gente não deve se lamentar por isso, porque a gente foi vivendo vida séria e alguém que não viveu vida séria agora encontrou o Evangelho e está tudo bem na vida deles. Não, pior para eles, que não começaram a ser bons cedo, não começaram a sentir a alegria de ser bom, a felicidade de fazer as coisas boas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as seriedades, mesmo tendo que dizer não a tanta coisa, mas é não que depois deixa o coração da gente alegre, feliz. Quando alguém vai para a academia e sua e malha, e diz assim, suei tanto e tô tudo com os músculos dele, ele não se lamenta por isso, ele está contente, porque o resultado sobre o seu corpo é um resultado positivo. Ninguém se lamenta por essa dor, ninguém se lamenta porque hoje conseguiu fazer 40 exercícios a mais do que o que fez ontem, mesmo que hoje se canse mais. Está contente, está feliz, porque está gozando de mais saúde, está gozando de mais bem-estar. Essa é a lógica que o Evangelho quer dispor a gente no dia de hoje, né? A entrar nessa lógica da bondade. Agora o que acontece é que no fundo, nós fomos educadas e educados para viver certos estilos de vida da competição, da concorrência, não uma concorrência com a gente mesmo, mas uma concorrência de estar sempre olhando para os outros. Olha a questão dos olhos, do colírio que a gente precisa, que o olhar da gente está dirigido para um lugar que a gente não deve olhar. E isto impede que eu veja, a inveja impede que eu veja. Agora, quando eu olho com admiração para o que o outro fez, para o que o outro está fazendo, eu aprendo um modo de ser. Eu posso me sentir estimulado por um modo de ser, por uma conduta, por um jeito de agir que vai ser positivo para mim, que vai ser positivo para a minha vida. E disso o Evangelho de hoje quer nos falar, e para isso o Evangelho de hoje quer nos apontar, quer nos estimular.
Jesus disse para os seus discípulos naquele tempo esta parábola: o reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Essa imagem da vinha é uma imagem muito bela que desde o Antigo Testamento é usada para falar do povo de Israel. Não é o povo de Deus do Antigo Testamento, e agora nós, o povo de Deus do Novo Testamento. Nós somos a vinha de Deus. Interessante porque Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Olha que coisa bonita, nós pertencemos a Jesus, estamos unidos a Jesus, somos os ramos desta videira. E Jesus diz uma coisa interessante, ele diz assim: meu pai é o agricultor nesta videira. Então, esse patrão, não é, ele sai ali de sua vinha e encontra para contratar trabalhadores para a sua vinha. E diz que ele saiu de madrugada, ou seja, ele saiu na primeira hora para pegar gente para ir trabalhar na sua vinha. Gente, uma coisa bonita é que, já olhando isso assim, né, Jesus diz: meu pai é o agricultor. Quando ele fez uma cura de uma pessoa num dia de sábado, começaram a criticá-la, ele disse: meu pai trabalha e eu também trabalho. Interessante que o pai de Jesus na carne, pai adotivo, não pai na carne, que Jesus não tem um pai na carne, mas pai segundo o que as pessoas pensavam que era seu pai na carne, seu pai de adoção, São José, era um trabalhador, era um carpinteiro, era um operário. Tem vezes que eu fico pensando assim, bom, como operário, São José não deveria ter trabalho demais lá em Nazaré, né, como carpinteiro. Não tinha tanta gente fazendo tantos móveis, as coisas duravam por muito tempo, não é como os móveis de hoje que a gente faz, daqui a um ano já está precisando fazer tudo novo, porque é feito de aglomerado, não, coisa feita com madeira, não sei o que, era coisa que durava. Né? Tem vezes você talvez tenha aí um móvel de sua avó, tá bom até hoje, não é? Não deixando o cupim tocar ali, tá tudo bom, resistente, porque era coisa bem feita. Então, no tempo de São José, as coisas eram assim, feitas com durabilidade. Então não é que tinha tanta coisa para estar fazendo assim como carpinteiro. Então tinha que trabalhar de muitas coisas e deveria experimentar também muito desemprego. Aí tem hora que eu fico pensando assim, será que São José não viveu essa experiência, né, de ter sido contratado por alguém para ir trabalhar na vinha de alguém? Jesus não teve essa experiência de ver o seu pai chegar em casa com o dinheiro, com o salário da jornada, o denário que ele ganhou naquela jornada, sendo suficiente? Será que José alguma vez chegou em casa se lamentando de alguém que pagou mal a eles? Ou será que chegou em casa contente porque disse: puxa, hoje mesmo tendo trabalhado não todas as horas do dia, mas esse patrão que eu recebi de hoje, ele me deu o salário integral, vai dar para a gente comer hoje, não é, o que é necessário, porque eu encontrei no dia de hoje um patrão justo. Não é como aquele patrão do filho pródigo que tem aquela música, né? Um patrão cruel levou-me a refletir, meu pai não trata um servo assim. Já pensou se José, né, fez essa experiência bonita que talvez tenha ajudado, inspirado a Jesus? Ou quem sabe José, naquela posse de terra que tinha, se integrou alguém para trabalhar e pagou justamente. Como é justo esse patrão do Evangelho que a gente vai encontrar hoje. Quarta-feira a gente sempre se lembra dessa figura paterna de Jesus, pai adotivo de Jesus, que é São José. Mas o pai de Jesus, ele diz Deus, ele diz: meu pai trabalha e eu também trabalho. Deus é o primeiro trabalhador. E hoje, quando ele contrata esses trabalhadores para trabalharem na sua vinha, porque Israel é a vinha de Deus, significa que Deus está confiando a você e a mim a sua obra, o seu trabalho. Gente, um artista, um mestre que esteja fazendo a sua obra-prima, ele terá coragem de confiar a algum discípulo seu, algum aprendiz seu, a sua obra? E se ele entregar algum discípulo seu a sua obra, a quem será que ele vai entregar? Deus, que é o artífice de todas as coisas. Ele entregou na sua e nas minhas mãos essa obra-prima, que é o mundo, para que a gente trabalhe nessa obra-prima dele. E a grande obra de Deus é você. A grande obra de Deus sou eu, o seu coração e o meu coração. Deus colocou nas nossas mãos o cuidado de trabalhar com o nosso coração. É essa videira que a gente deve podar, que a gente deve cuidar, que a gente deve ter amor. Deus nos confia um grande trabalho. Muito bem, então esse patrão combinou uma moeda de prata por dia, um denário para trabalhar. E depois ele saiu para a praça
e viu outras pessoas que estavam desocupadas e disse para eles: ide para a minha vinha. Diz que esse horário aí era por volta das 9 horas da manhã. E ele diz: eu pagarei o que for justo. Veja que quem foi de manhã cedinho, ele disse, uma moeda de prata. Esses que vão às 9 horas da manhã, ele disse: eu vou pagar o que foi justo. Não disse quanto era, mas disse que ia pagar o que foi justo. Os que já estavam trabalhando lá na roça, 9 horas da manhã, já tinham trabalhado 3 horas, e agora chegam esses, né, quando o sol está começando a esquentar. Aqui agora o sol já está quente, viu? Então na terra de Jesus também a essa mesma altura que eu estou aqui, 9 horas da manhã, num período desse de trabalho de verão, o calor é grande. Então já tinham trabalhado à vontade, já tinha suado um bocado quando chega reforço para trabalhar na vinha. Os comentadores antigos, eles dizem assim, que estas horas do dia significa a humanidade que foi trabalhada desde Adão até Abraão. O segundo grupo que é convidado a trabalhar é aquele grupo que vai de Abraão até Moisés. E o terceiro grupo é aquele grupo que vai de Moisés até Jesus Cristo, que é o grupo no qual você e eu nos encontramos. Essa turma agora que está sendo contratada para o trabalho da última hora. Nós não estamos sobre o peso da lei, mas sobre o peso da graça de Deus, do amor de Deus, não é revelado para cada uma e para cada um de nós. Então ele diz: vai que eu vou pagar o que for justo. E foram. E o patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde. E foi sempre contratando gente, dizendo a mesma coisa: vai trabalhar, eu vou pagar o que foi justo. Mas o patrão saiu pela última vez às 5 horas da tarde e encontrou os que estavam na praça. E disse para eles: por que estás aqui o dia inteiro desocupados? Gente, uma coisa que para a gente notar é isso. Hoje em dia se fala muito de terapia ocupacional. Os antigos já diziam assim: mente vazia é a oficina do diabo. Qual é o grande problema que a gente tem nos dias de hoje? A desocupação, o desemprego está crescendo. E aí a nossa sociedade tem que tentar se organizar para dar ocupação às pessoas. Eles dizem, né? Por que vocês estão aqui desocupados? Porque ninguém nos contratou. Uma sociedade que está querendo viver das finanças. A fase que o nosso sistema entrou, que é o sistema capitalista, inclusive o Brasil ficou aí dizendo: não sei, ameaça disso, daquilo outro. Brasil sempre foi capitalista, nunca viveu outra forma sempre foi, claro, mercantilismo, começando lá da época do descobrimento, né? Mas o Brasil sempre foi capitalista, viu gente? Acorda. Nunca teve outro modo de repartir as riquezas no Brasil, a não ser chamado capitalismo. Então, esse sistema capitalista precisa também se interrogar e perguntar assim: por que a gente não está mais gerando emprego para as pessoas? Porque existe esse capitalismo financiário que prefere, por exemplo, se o capital está ameaçado num lugar, tira o dinheiro daí e aplica num outro lugar, de viver de finanças, de viver de juros. Nesse período todo de pandemia, quem foi que mais lucrou? Banco. Do que é que banco vive? Né, dos juros, não é de dar dinheiro emprestado. Então, não está pegando capital e investindo no trabalho, nas pessoas, para ocupar as pessoas, não é? Vivendo de especulação e não de dar ocupação às pessoas. Enquanto a gente tiver gente desocupada, né, isso é muito ruim. Olha, hoje em dia, muita terapia, o que é que ela chama de terapia ocupacional? Porque o ser humano, ele se realiza naquilo que ele faz, na obra que ele faz. Deus criou a gente para confiar o mundo a gente, essa tarefa de desenvolver a gente. E a grande recompensa deve ser essa. Tem gente até que, por exemplo, né, faz treinamentos, não é, quer trabalhar em certas empresas para ganhar o chamado know-how, para adquirir experiência. Olha que coisa bonita para mim e para você. Trabalhar no reino de Deus não deve dar para a gente desprazer nenhum, porque nós estamos com o melhor patrão do mundo, né? Quando a gente está vivendo no amor, trabalhando por amor, isso realiza a gente. Então, a beleza de trabalhar, por exemplo, em trabalhos voluntariados. Então, às vezes, mesmo você estando desocupado, desempregado, você pode encontrar formas de trabalhar pelo bem comum. Às vezes é numa comunidade que faz o sopão, que ajuda os pobres, que dando cesta básica. Você vai lá, organiza junto com a sua paróquia ou com outras associações que trabalham pelo bem comum, que trabalham pela ecologia. Nem tudo se resolve à base do dinheiro, mas com essa ocupação do coração e da mente que traz realização para a gente, faz a gente se tornar criativa, faz a gente se tornar criativo.
E isso é uma coisa muito boa. Então o patrão disse para aqueles que estavam ali desocupados, que ninguém tinha dado trabalho para ele, pegou o resto que estava ali na praça, desocupada, gente desocupada, vão trabalhar lá na minha vinha. O sistema era sempre aquele: vou pagar o que foi justo. Quando chega a tarde, o patrão disse para o administrador: chama os trabalhadores e paga uma diária a todos, começando pelos últimos. Olha o evangelho de ontem, né? Primeiros que são últimos e últimos que são primeiros. Aí começaram a chegar os que foram contratados às 5 horas da tarde. Cada um recebeu uma moeda de prata. Agora imagina quem está lá atrás, olhando, vendo, quem chegou por último recebendo uma moeda de prata. O que se passou no coração deles? Com a mentalidade capitalista, porque a gente está vivendo com a mentalidade do capitalismo e não do cristianismo, aí o olho foi lá em cima. Uma moeda de prata. Opa! Se esse aí que trabalhou só 1 hora está ganhando uma moeda de prata, o que é que significa? Eu vou ganhar muitas moedinhas de prata. O sistema da acumulação. Lembra do jovem rico que voltou para casa triste porque possuía muita riqueza? Esse sistema dentro do qual nós vivemos, não é? Esse sistema desse tipo de recompensa dessa forma, não pensando nas necessidades que eu tenho, mas pensando num outro tipo de recompensa. Não, porque eu trabalhei, porque a mentalidade de acumulação é a mesma que está na cabeça do jovem rico e desses trabalhadores, porque tudo isso foi fazendo a cabeça da gente e a gente não ver as coisas pelo lado da justiça. Porque pelo lado da justiça, o que contava era assim: ele é um trabalhador, eu sou um trabalhador. Se ele tem mulher, se ele tem filho, se ele receber o correspondente a 1 hora de trabalho, não é que vai dar para ele alimentar a sua família. Ele se cansou pouco, é verdade, mas ele não vai chegar em casa dando a satisfação. Agora, recebendo uma moeda de prata, como é que ele vai para casa? Ele não vai para casa triste, como aquele jovem rico que ficou triste porque teria que dar dos seus aos pobres. Esse patrão é o patrão que é rico e que dá ao pobre que está trabalhando para ele, ao trabalhador que está trabalhando com ele, não de acordo com o que ele produziu para a sua vinha, para a sua empresa. Ele não está querendo recompensar pelo que o trabalhador deu para ele. Ele está recompensando o trabalhador pela necessidade que o trabalhador tem. Ele precisa desse dinheiro, ele tem necessidades e eu vou pagar ele de acordo com a necessidade que ele tem, não de acordo com o que ele produziu para mim. Porque outros aqui produziram para mim o suficiente para eu ter o ganho, para agora poder recompensar ele que trabalhou menos, mas ele ser recompensado também. E aí a solidariedade iria se difundindo. Mas aquele que estava ali atrás, que viu o olho e cresceu e não enxergou o que estava sendo feito, uma bondade que ele tinha para imitar, mas ele pensou no bolso dele. Isso é um problema só dele, não. Esse é o problema meu, esse é o problema seu. Eu estou falando da minha falta de visão das coisas, porque eu penso igualzinho a vocês e penso igualzinho a esse daqui da parábola. Acontece que esse evangelho é uma boa notícia. É uma notícia boa para transformar o coração da gente. E então, esse homem recebeu essa moeda de prata, vai para casa, seguramente muito contente, cheio de alegria, e a seguir foram chegando os que foram contratados primeiro e eles pensavam que iam ganhar mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata e, ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Aí o patrão disse para um deles: amigo, eu não fui injusto contigo, porque tinha combinado uma moeda de prata. Então ele não foi injusto, pagou o que era justo para aquele dia. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e vai para casa. O verbo de ir para casa aqui é o verbo ripagué, que é um verbo também que evoca a experiência da ressurreição. Ou seja, faz com que o teu trabalho te ressuscite, te levante, te ponha de pé.
Que o teu trabalho não seja esse trabalho que depois você enche o seu olhar com um olhar triste, porque a sua mentalidade é essa da concorrência com o outro, de disputar, de ganhar mais do que o outro. Entra na felicidade do outro que foi para casa contente porque tinha o que comer. Entra nos panos dele, calça o sapato dele para voltar para casa. Pensa como ele vai ficar contente chegando em casa com pão para dar ao filho, com um docinho para dar a uma criança. Pensa nessa alegria que ele está produzindo. Entra em comunhão e em solidariedade com o outro. Não fica ali olhando só para o teu umbigo, não. Olha para o que está em volta. Entra em comunhão com o outro. Esse homem não foi por causa da inveja, ele não conseguia enxergar direito, não conseguia ampliar os seus horizontes, ampliar o seu olhar. Eu quero dar a este, diz o patrão, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Olha o que é que Jesus diz, né? O Pai que manda a chuva para bons e para maus, faz o sol nascer para justo e para injusto. Olha a bondade do Pai, a perfeição do Pai, a misericórdia do Pai. Isso é bonito de a gente falar assim, olhando se a bondade dele toca pra gente. Mas se a gente começa a se comparar com outros e achando que a gente merece mais, do que tem mais mérito do que os outros, olha a meritocracia que vai entrando na cabeça da gente e a gente deixa de ter solidariedade, comprometimento com o todo para olhar só pra gente. Isso é um problema muito sério. Eu quero dar este que foi contratado, o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu sou bom? A bondade deve ser imitada. A bondade não deve ser ocasião de inveja, mas deve ser ocasião para que eu veja o que eu posso fazer. É para que eu imite esta bondade. É uma bondade que deve ser emulada, imitada. Não é? Deve me fazer concorrer comigo mesmo, porque eu quero ser assim como esse patrão é bom, generoso como ele é generoso. A generosidade pode ser aprendida e o Evangelho de hoje está dando-nos lições de generosidade para que você seja generoso em tudo aquilo que você é e em tudo aquilo que você faz. Para que eu seja generoso em tudo aquilo que eu sou e em tudo aquilo que eu faço. Assim, diz Jesus, há últimos que são primeiros e primeiros que são últimos. Então Jesus coloca aqui agora na prática o que é que significa aquela palavra que a gente ouviu e o que é que vai ser essa palavra que vai continuar, né? Porque tem prostitutas e publicanos que estão chegando primeiro no reino do céu do que a gente. A gente não deve ter inveja deles não, porque não gastou a vida da gente na dissolutez e fazendo coisa errada. Se a gente já começou muito cedo a entrar no caminho do bem, a gente deve ser alegre por isso e rezar para que outros entrem nessa mesma estrada, nesse mesmo caminho. Dirijamos ao Senhor o nosso coração, a nossa oração. Senhor Jesus, no dia de hoje nós te queremos pedir o colírio do teu evangelho, o colírio da tua palavra que faz a gente enxergar melhor. Retira de nós toda a inveja que dentro do nosso coração não faz a gente enxergar o irmão com as suas necessidades. Desperta no nosso coração a generosidade. Ajuda-nos a fugir de uma mentalidade que recompensa de acordo com critérios de capital e de acúmulo. Ajuda-nos a ver que a generosidade do Pai é bem mais ampla do que a nossa, que Ele faz o sol nascer para justos, para injustos, manda chuva para bons e também para maus. Ajuda que o nosso olho não seja um olho pervertido, um olho perverso, mas converte o nosso coração na direção do Teu. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Um abraço grande para Sandra Snowden, acompanhando a nossa live, para Sandra, eu disse Sandra, foi Aline Snowden, para Sandra, bom dia para Aline, bom dia para Aline Sampaio também acompanhando a nossa live, bom dia Aline. Quem é que eu tenho mais? Maria Dora, Deus te abençoe. A Ilana também aqui chegando. Eli Souza, Deus te abençoe. Eli te guarde sempre e cada vez mais. Então, gente querida, um dia abençoado, um dia em que a gente recupere a visão melhor que a gente tem a partir do coração da gente. Vou salvar a live aqui agora e depois vou colocar no Facebook, na minha página
no meu canal lá do YouTube, e digo a você o que digo todos os dias: dá um joinha, dá um like, clica, comenta essa nossa live e ajuda ela a chegar onde ela precisa chegar. Por exemplo, Silvia Fernandes agora veio para participar da nossa live, porque você deve ter dado, alguém deu um like aí que acordou Silvia, ela veio para a nossa live. Então, Silvia, dá também aí um like, curte aí, todos vocês curtam, e depois quem for chegando e vendo essa nossa live vai curtindo, e ela vai chegar para outras pessoas. Um dia abençoado, fiquem todos, todas com Deus.